Que isso, hein? Eu tô animado hoje, hein? Mas que música boa é essa, hein, Calvin? Vamos com tudo. Eu acho que a turma também tá animada e vamos começar tudo com um tema que cai bastante na sua prova, seja ela no INEP, na UFMT e na USP. Um tema que despenca, Kelsey. Doenças exantemáticas. Calvin, tema que eu tenho certeza que vai cair na sua prova e a gente já vai começar essa tão importante aula que é doenças exantemáticas. Ó, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre o sarampo, né? E o sarampo 36, Kelsey. E é assim que a gente chama mesmo? Vamos mudar esse nome, Calvin? Eu não gostei desse nome, não. Vamos colocar agora Parancococô 36. A gente faz isso aqui para a gente lembrar toda a doença, quanto da clínica dela até o tratamento. Isso é verdade, Kelsey. Com esse nome parecendo um pouco esquisito, sarampo, você já não vai chamar assim, e sim Parancococô 36, é pelo jeitão para você acertar na sua prova. Primeira coisa, essa criança vai ter coriza, conjuntivite, tosse e cóplice. Isso vai estar característico na sua prova, Kelsey. Exatamente, o exantema ele é crânio-caudal de forma lenta, ele é mobiliforme e parece farinha, né? Isso é verdade. Então começa aqui na base da implantação capilar e vai descendo até sua cauda lentamente e parece farinha mesmo, essa fufuraça desse exantema, Kelsey. É, como você está vendo na imagem, essa mancha de cóplice é patognomônica do sarampo, não tem como errar. Ó, o vírus que causa sarampo, já está no nome, Parancococô 36. Então é o paramixovírus, cai demais na sua prova e você tem que marcar. Cara, padrão ouro isso daqui, de verdade, paramixovírus, tem que saber, Kelsey. Exatamente, e a gente falando da transmissão dele é por aerosol. Ele e a varicela, que nós vamos já conversar, são vírus por aerosol. Então, Calvin, quando eu entro numa sala e eu tô lá com sarampo, saio da sala e você entra, você tem risco de contrair essa doença? Olha, se eu sou suscetível a pegar essa doença, ou seja, não sou vacinado, nunca tive contato com uma pessoa que teve sarampo, eu tô totalmente em risco para ter essa doença. E aí que vem a profilaxia pós-exposição, Kelsey. Uma pessoa que é suscetível e tem um grande risco de contrair essa doença. Não podemos deixar que isso aconteça, né? Exatamente, então o 36 é para isso, uma profilaxia pós-exposição. A gente faz vacina até o 3º dia e imunoglobulina até o 6º dia para grávidas, imunodeprimidos e menores de 6 meses. Lembrando um pouco, Calvin, detalhes aqui, que as pessoas grávidas lembra que ela não pode ser vacinada, senão aí ela já não é suscetível. Isso é verdade, Kelsey. Ó, e como complicação, que cai bastante em prova também, nós precisamos saber que a principal complicação, a mais comum de todas, é otite média aguda. Quando tem um abaulamento, você tem aí a principal complicação. Lembra bem, abaulamento, essa é a palavra para otite média aguda. Ó, isso é verdade. Ó, além disso, nós precisamos saber qual é a mais grave. E isso confunde um pouco, tá bom? Até as provas, elas se confundem nessa parte aqui. Mas a mais grave complicação é a encefalite. Essa criança vai estar totalmente letárgica. E a principal causa de morte, como complicação do sarampo, é a pneumonia. E às vezes eles confundem, né, Calvin? Eles colocam como a mais grave a pneumonia. Então tomem cuidado na hora da sua prova, não vai brigar com questão também. Agora, o tratamento, além de ser um vírus, é sintomático, né, Calvin? Geralmente, vírus a gente dá dipirona, hidratação, faz todos aqueles sintomáticos. Agora, lembre, na pediatria, você deve fazer a vitamina A. Ó, isso é bem verdade. Tem uma coisa aqui que o Ministério da Saúde, ele começou aí nesse tempo que a gente tinha, né, o certificado de uma doença totalmente erradicada. E por culpa nossa, na Epson, por culpa nossa, nós perdemos essa carteirinha. E a gente tem que voltar a vacinar todas as crianças para receber o certificado de erradicação dessa doença. Mas para isso, enquanto isso não acontece, nós temos que fazer o chamado dose zero. A dose zero, como é que funciona? O Ministério da Saúde colocou uma dose entre 6 meses e 12 meses de idade. A gente vai falar tudo sobre vacina ainda, mas ó, essa dose não existia. Por isso agora é a dose zero. E uma notificação imediata falando em preventiva, né, Kelsey? Exatamente isso, Calvin. A gente passa agora para... Vamos mudar o nome de todas as doenças aqui para que fique mais fácil para você, aluno. Vamos falar agora sobre rubéola. Já vamos mudar essa doença também, porque aqui no fundão a gente tem que ter artimanhas
para chegar na aprovação. Com certeza, né, Kelson? Nós não vamos chamar mais rubéola de rubéola, e sim de rubola. Porque, cara, nós somos jogadores de futebol, né? Jogamos muito. Eu sou bom. Eu sou bom também. Mano. Jogamos muito futebol. O Leozão que tá aí também, jogador de futebol. Deixa eu falar pra vocês, ó. Rubola. Porque a gente vai falar, toca essa. Deixa eu tocar aqui, Kelson. Deixa eu tocar essa bola aqui. Tem mais bolinha aqui, hein? Tem umas bolinhas, tem que tomar cuidado, que pode ser a rubéola, hein? Rubola, ó, toca aqui na reta auricular, toca aqui na cervical posterior, toca aqui na occipital. Você vai ver linfonodomegalias, cara. Isso daqui, quando você tocar na sua prova, tem que marcar rubéola. Então não é à toa que a gente tá falando toca aqui, porque quando tá sair na sua prova, o vírus é o togavírus. É o togavírus, ficou né? Boa, essa aí ficou boa. Essa ficou meio ruim, mas ó, vamos pra cima. Foi assim que nós aprovamos em todas as instituições de revalidação. Esse exantema, diferente do sarampo, que é crânio-caudal de uma forma lenta, aqui não. Cara, aqui começa esse exantema, crânio aqui na base da implantação capilar e de uma forma rápida. No mesmo dia, já está lá no pé. Então, não podemos esquecer disso daqui. E a diferença é que não tem aquela descamação, né? Aquela pele furfurácea. Isso é importante também na hora da sua prova. Olha, o tratamento, como é um vírus, igual lá na questão do sarampo, é os sintomáticos, né? Se essa pessoa tem febre, vamos dar aí algum analgésico, antipirético. A gente precisa fazer sintomáticos, aumentar a ingesta hídrica, tudo isso daqui. Agora, com algumas complicações que eu posso falar que cai até um pouco menos na prova, é sobre artrite e trombocitopenia. Mas o que cai na sua prova, que vai ser um tema que a gente vai comentar aqui detalhado para você, é a síndrome da rubéola congênita. Isso cai bastante e nós vamos comentar lá na parte da ginecologia. Exatamente isso que o Alvin falou muito bem. E um algo a mais, a gente tem a profilaxia com a vacina, né, Calvin? A gente vai falar tudo aqui sobre as imunizações para você não errar. Isso é verdade, Kelson. Trocando de tema agora, nós passamos para eritema infeccioso. E a grande pegadinha besta de prova, né, Kelson? É infeccioso? Não, cara, não é mais infeccioso. E colocando aqui, ó, isso tem que ficar gravado e marcado para você. Eles tentam te enganar em prova teórica, em prova discursiva, até em prova prática. Essas pessoas tentam brincar com a nossa cara aqui, falando que essa criança não poderá ir para a escola, mas pode sim, porque você sabe que o eritema infeccioso não é mais infeccioso. E o jeitão dele, Kelson? A gente, para lembrar dessa enfermidade, a gente levou bofeteada na cara, na face mesmo, e ficou apavorado. Imagine alguém aí batendo na sua filha, dando uma bofetada na face dela, e você vai ficar como, Calvin? Vai ficar apavorado. Isso é verdade. Olha, como eu marquei aí, olha como tá o rosto desse menino. Eu que tenho filho, se eu vejo que a minha filha chega da escola assim, eu vou ficar apavorado. Vou ficar muito apavorado, porque esse é o jeitão. A criança que levou uma bofetada na face e fica com essa face eritematosa aí na face malar dessa pessoa. E também, Kelson, cara, a gente tem que lembrar que o vírus, por que apavorada? Porque é o parvovírus B19. Né? B19. Não dá para errar. Agora não dá para errar, né? Não dá para errar e não é infeccioso. Ó, esse exantame, então, ele acontece em três fases, tá bom? A primeira fase é uma fase esbofeteada, que você já viu. Depois, nós temos aí um exantema rendilhado. O exantema rendilhado. O que quer dizer isso? Cara, parece uma rede. Você que é pescador aí, que você joga uma rede aí, e imagina jogando uma rede em cima de uma pessoa. Parece uma rede, por isso esse nome. E outra coisa que acontece, quando essa criança tá sem o exantema e vai jogar bola, ou é exposto ao sol, cara, qualquer coisa que essa pessoa é exposta e aumenta a atividade física, volta aos exantemas. Esse é a recidiva. Então essas são as três fases do eritema infeccioso. Eu vou cansar de falar para vocês que o tratamento para virose é sintomático. Hidratação de pirona e todos esses sinais de complicação. E uma das complicações, Calvin, que cai bastante, tanto na prova da UFMT, da USP, um pouco menos do INEP, é a crise aplásica, né? Ó, deixa eu falar um negócio para você. Isso daqui tem que ficar gravado aqui para você passar nas maiores provas de revalidação. E acertar muitas questões, Kelvin, que você não quer nem saber o que é crise aplástica. Eu nem sei até hoje. Eu também não sei. Infelizmente. Kelvin, mas eu estou pagando um curso que eu não sei. Verdade. Isso, mas deixa eu falar, tá pagando um curso que nós tiramos mais de 123 pontos no INEP. Então, deixa eu falar para você, se você souber que o eritema infeccioso tem um vírus chamado parvovírus B19, que causa uma das complicações, que é crise aplásica,
você acerta todas as questões da sua prova. É o jeitão da MedTwins para você ser aprovado o mais rápido possível, Kevin. Vamos falar agora sobre exantema súbito. E aqui a gente tem um jeitão também da MedTwins, como todas as enfermidades aqui. Primeiro é uma febre alta. Essa febre, você tem uma criança com febre, onde essa febre vai sumir e aí sim aparece o exantema. E esse exantema é de forma mobiliforme. Eu quero deixar detalhado para vocês, que cai bastante em prova, às vezes nem precisa sumir a febre, tá? Às vezes essa febre só diminui e aparece o exantema do exantema súbito. Com certeza, a grande maioria da sua prova vai ser o jeito clássico, que a febre some e aparece o exantema. Mas esse detalhe tem que ficar na sua cabeça para que você não erre nenhuma questão. Ah, Kelvin, mas qual é a idade que vai aparecer na minha prova? Olha, a idade aqui é bastante importante. Acontece entre 6 meses de idade até os 15 meses. Ah, mas por que não acontece antes? Turma, 90% das pessoas, mais de 90%, tem o contato com o vírus herpes. E esse vírus herpes, ele realmente passa por via placentária e o bebê fica protegido durante esses 6 primeiros meses. Depois dos 6 primeiros meses, o anticorpo diminui e aí sim o exantema súbito começa a aparecer nessas crianças. Kelvin. Não é à toa que o exantema súbito está escrito assim. É para você lembrar que é do tipo herpes simples, do tipo 6 e 7. Então marca aí exantema súbito de herpes simples para você marcar o vírus e gabaritar a questão. Kelvin, eu sei que herpes escreve com H, mas para você aqui, o jeitão para você aprender, marque assim para você saber o vírus do exantema súbito e gabaritar todas as suas questões. Exatamente, e o exantema é de forma centrífuga, ele foge do centro. Isso aí é fácil para a gente marcar e o tratamento é sintomático, tudo aquilo que eu já falei de uma virose. Isso é verdade. Então, sintomático, cara, aumento de hídrico, se tiver antipirético, analgésico, é sintomático para essa questão viral. Uma complicação que você sabe e cai bastante em prova de revalidação é a convulsão febril. Você não pode esquecer dessa principal complicação da questão do exantema súbito. Agora vamos falar do que eu acho mais importante dessa aula. Vamos começar agora, Calvin, sobre varicela 54. E a gente tem um jeitão aqui, não é à toa que a gente coloca varicela, aquele 4 ali que parece um A, e 54. A gente tem um jeitão, e só para lembrar, Calvin, lá no sarampo a gente falou que também era transmissão por aerosol. E a gente volta aqui também na varicela. Olha, diagnosticar a varicela, que é a catapora, todo mundo sabe diagnosticar. Uma lesão pruriginosa, que coça, né, que tem o seu pleomorfismo regional, palavra ouro na sua prova. Cara, o que é pleomorfismo regional? Em uma mesma região, você tem mácula, pápula, vesícula, pústula, crostra. Cara, diagnosticar, até o meu avô de 80 anos, ele vai saber que é uma catapora. Mas não é aqui que está uma das principais alternativas e questões da sua prova. Exatamente, a gente fala agora da distribuição. Pega bastante aqui, tanto na prova da USP, o FMT e do INEP, pega bastante. Então a distribuição, ela é centrípeta, né? Ela está mais concentrada no centro, mas a disseminação é centrífuga. Fica ligado nessa, pode marcar que vai cair na sua prova. Então isso é verdade, centrípeta, né? A maior quantidade está no centro. E a centrífuga, a sua disseminação, foge do centro, ou seja, vai para as extremidades. E uma coisa que cai bastante é a complicação da varicela, onde a infecção secundária da lesão é a principal causa, é a causa mais comum e o que perguntam bastante, qual é o germe? O germe da pele, o Estafilococcus aureus é o principal germe da pele. Então vamos sempre higienizar as mãos, cortar as unhas, e eu acho que você tem uma infecção secundária da varicela. Essa cicatriz aí, realmente, quem tem essa cicatriz, se você tem essa cicatriz, é a principal causa de complicação da catapora, tá? Tem outras também complicações, como a varicela congênita, que causa, né, essa síndrome de regressão caudal que você vê aí na imagem. Também tem sobre ataxia cerebelar. O que acontece? Uma criança que está ali de verdade, com muita sequela, ataxia, com desenvolvimento motor alterado, e a gente não pode esquecer. Mas a principal que cai, que eu quero que você marque aqui do seu coração, é a infecção secundária dessa lesão. Exatamente. Falando do tratamento, a gente usa o aciclovir
via oral. Mas não é para todo mundo. Geralmente vai ser para as pessoas maiores de 12 anos, pessoas que é o segundo caso do domicílio, ou seja, Kelvin, eu tenho catapora, tenho menor de 12 anos, tenho catapora, e você, como segundo caso, você sim vai usar, eu não. É verdade. Então, se você foi o primeiro caso, você não usa. E se eu fui o segundo caso do domicílio, aí sim eu tenho total direito de usar o aciclovir via oral. Além das doenças crônicas de pele ou pulmonar, que também faz com que essas pessoas usem o aciclovir, mas agora endovenoso para essas pessoas, tá bom? Agora, o que mais cai desse slide, uma das coisas que mais cai desse slide, pode rabiscar aí e marcar no seu caderninho. Porque profilaxia pós-exposição despenca na sua prova. E é aqui que a gente tem que tomar bastante atenção. E é por isso que a gente coloca varicela 54. Tá no nome, né, Tá Calvin? no nome. O V do V de 5. É número romano isso aí? É número romano. O 5 romano e o A de varicela, para dar a questão de que a profilaxia é 54. 5 dias de vacina e 4 dias de imunoglobulina. Exatamente. Então a imunoglobulina você vai dar para quem? Para as grávidas, para os recém-nascidos e para os imunosdeprimidos. E aí você lança até o 4º dia a imunoglobulina. Ó, tem uma coisa aqui que a gente precisa falar para vocês. Quando a gente vai dar a imunoglobulina para o prematuro, menor de 28 semanas, sempre você tem que fazer a imunoglobulina. Ah, Kelvin, mas para os maiores de 28 semanas, eu não vou precisar dar imunoglobulina se essa pessoa teve contato com quem tem catapora? Ó, deixa eu falar para você. Se a mãe não teve varicela ou se ela não foi vacinada, você tem que fazer. Por quê? Porque se a mãe foi vacinada, Kelsey, ou se a mãe teve varicela, deu tempo dela passar todos os anticorpos para essa criança através da via placentária. Então, essa criança, ela está imune e não pode, não precisa fazer a imunoglobulina para as pessoas que nasceram com mais de 28 semanas, se essa mãe teve a vacina ou teve a varicela, a catapora. Exatamente isso, cara. Me falou perfeitamente. E agora eu quero falar para vocês. A gente não falou aqui de AS para ninguém, né? E não é agora que nós vamos falar. A gente tem uma vasculite e nós vamos falar sobre o AS, mas aqui a gente não deve usar AS em pediatria, na maioria das vezes. Porque causa essa famosa síndrome de Ryer. O inglês nosso é muito bombando, bom, né? Mas, ó, síndrome de Ryer. Cara, na pediatria, igual o Kelsey falou, não se dá AS. Nós vamos ter uma ocasião ou outra que a gente vai fazer. Mas se faz AS no seu enunciado, colocou lá, usou aspirina e fez problema renal, hepático, essa criança ficou letárgica, com vômitos, vai na sua questão e coloca a síndrome de Ryer. Aqui que é síndrome de Ryer? Não sei, não quero saber. Eu quero que você marque na sua prova síndrome de Ryer após o uso de AS. Uma coisa bastante importante que eu não posso deixar passar é que uma coisa que a mãe, Kelsey, que está gestante e teve seu filho, né? Teve seu filho e com varicela. O que eu quero dizer aqui? Se a mãe teve varicela 5 dias antes do parto, você precisa fazer também a profilaxia com imunoglobulina para o recém-nascido. Ou se a mãe teve varicela depois de 2 dias do parto. Ah, Kelsey, a mãe está grávida, teve varicela. Essa criança vai nascer com 5 dias? Se nasceu com 5 dias, vai ter que fazer a profilaxia. Não deu tempo da mãe passar tudo aquilo de anticorpo para sua filha ou para o seu filho. Ah, Kelsey, a mãe não teve o filho, mas não teve varicela nenhum. Aí, acabou de ter o filho e nos 2 primeiros dias após ter o filho, ela está começando a se coçar toda com pleomorfismo regional. Cara, não deu tempo também de passar os anticorpos. E aí sim, essa pessoa precisa fazer a imunoglobulina para o recém-nascido. Calvin, uma doença que está caindo agora, doença mão-pé-boca, isso aqui a gente nem precisa do jeitão. Porque está no nome da doença, né, Calvin? A gente tem lesões na mão, no pé e nas nádegas. E também tem na boca, né? Mão, pé, boca. Né? Isso é verdade, Kelsey. Na sua prova, característico, lesão na mão, no pé, alteração bocal e nas nádegas. Isso, cara, pode colocar de mão, pé, boca, nádega? Mão, pé, boca, nádega. Mão, pé, boca, nádega. Vai ter essas lesões. Uma coisa interessante que você precisa saber, qual é o vírus da mão, pé, boca, nádega. Cara, mão, pé, boca é o Coxsackie A
16. Você não pode errar. Kelvin, eu gosto demais dessa doença porque a gente fez um jeitão para aprender tudo, tanto da sintomatologia, vírus e até o tratamento. Olha, Kelson, na mononucleose, da moxicilina, a gente já vai saber o porquê está escrito assim, mas da mononucleose tem uma história muito atípica, né? Kelvin, uma história atípica, a gente tinha um mono, a gente comprou um macaco, né? E macaco em espanhol é mono. Vamos pedir pro Léo colocar ele aqui? Coloca aqui, Léo, coloca aqui no meu ombro aqui, esse macaquinho que a gente chamava ele de Choquito, na mono, nosso mono. Olha que mono bonito. Kelvin, o pessoal comprava gato, cachorro, urso de pelúcia, e você compra um mono. Aí não dá, meu amigo. Cara, mas tudo isso foi para ter o jeitão hoje e a gente ter aprovado em algumas instituições e você vai aprovar também. Olha, o jeitão aqui para você acertar todas as questões de mononucleose, nosso belíssimo macaco. Cara, linfonodomegalia generalizada, ou seja, esse mono pulava na gente por todo o corpo nosso tava esse mono fazendo linfonodomegalia generalizada. Uma coisa mais que causa faringite, ou seja, vai ter uma história de dor de garganta. E esse exantema, muitas vezes, após o uso de moxicilina, de amoxicilina. Aí, ó, o exantema, esse M aí, do exantema de moxicilina, de amoxicilina. Ou seja, qualquer uso de amoxicilina, fez uma bezetacil, que é uma amoxicilina, fez uma amoxicilina bioral e após o uso, ela fez o uso de exantema, fez o rash exantemático, Kelson. Exatamente. E a história, a gente comprou o mono, Kelvin, porque a gente tomava uma cervejinha alemã também. Uma alemã boa, a gente gostava dessa questão alemã aí. Então a gente comprou essa cerveja e falou, cara, mono, pega pra mim essa cerveja. Essa foi... É Eisenbach. Eisenbach. O nosso alemão tá muito bom. Mas, ó, coloca essa cervejinha aqui pra mim também, a cerveja Eisenbach aqui em cima dessa mesa aqui, porque eu vou falar pra você. É uma cerveja gostosa, né, Kelson? É boa demais. A gente pegava o nosso mono para pegar essa cerveja pra gente e a gente lembrou, quando a gente estava estudando, da Epstein-Barr. Exatamente. É quase uma Eisenbach, né? Epstein-Barr, Eisenbach, é ali similar. Eu acho que as duas é alemã. Ficou bom isso aí, gostei. Tratamento para mononucleose, você já sabe. Você já sabe que é um vírus e a gente tem que fazer todo o repouso, sintomáticos. Mas aqui, ó, o nosso mono pulava em todos os nossos braços. Pulava em nossos braços, porque eu quero que você lembre que faz o aumento do baço. Aumento do baço, esplenomegalia em até 50% das vezes. E aí você precisa ficar em repouso, ou senão você rompe esse baço, Kelson. Exatamente, as rupturas esplênicas são uma das complicações mais comuns também, além de obstruções e cefaleias, convulsões. Mas lembre que na esplenomegalia tem em 50% das vezes. Ó, e aqui agora, sobre o diagnóstico diferencial da mononucleose, eu preciso que vocês tenham muita atenção. Rabisca aí, faz asterisco, isso cai bastante em prova. E turma, deixa eu falar para você, na linfonodomegalia generalizada, que é o que o nosso mono fez na gente, né? Isso daqui aparece a imagem gigantesca lá de uma amidalite purulenta. Você tá louco para falar que aquilo é bactéria. Eles vão tentar te confundir na prova, eu tenho certeza disso. E quando você vem para uma faringite estreptocócica, ou seja, uma faringite bacteriana, você precisa saber que o linfonodomegalia aqui não é generalizada. Aqui é submandibular e não tem todas as outras características como a mononucleose. Você precisa saber disso daqui para não cair em pegadinha boba de prova de revalidação, Kelson. Exatamente. Falando agora, a gente falou de todas as exantemas virais e a gente vem agora para escarlatina estreptocócica. A gente vai falar dos únicos exantemas que é por bactéria, né, Kelvin? Isso é verdade, Kelson. Olha, a escarlatina, a estreptocócica, a escarlatina, o jeitão já tá... Vamos escalar um pouquinho aqui, ó. Vamos escalar. Vem escalando comigo, vem escalando, vem escalando, ó, vem escalando. E aqui no meio você vai passar uma pasta. Pega na sua casa uma pasta agora e coloca aqui. Coloca uma pasta, um sinal de pastia, um eritema na área de dobras. Vamos escalando da escarlatina, vem escalando um pouquinho mais, até o filatófio. Mas você fala filatófio assim, não, né, a gente gosta do inglês, né? Inglês. Filatuf. Eu acho que é quase um francês. Francês. Vamos usar o francês, filatuf, para você, de verdade, saber que, ó, aqui você tem uma palidez perioral. E que se você perceber aqui, vou marcar aqui para vocês, tá bom? Olha só como que é essa palidez
perioral. Parece mesmo, Kelson. Diferente lá do eritema infeccioso, né, Calvin? Lá você tinha assim, ó, apavorada, são exantemas mesmo na região malar. Aqui não, aqui você tem uma palidez perioral que ao redor parece que está um pouco mais eritematoso. Isso é verdade, Kelson. Então, temos que saber isso aqui, que acontece esse sinal de filatuffe. Ó, além disso, tá? Como você já foi escalando, você vai passando a mão aí na sua pele, você tá vendo que tá parecendo uma lixa, né? Parecendo uma lixa mesmo, uma pele áspera. Isso também, muitas vezes, vai estar no enunciado. E a sua alteração bucal na língua, uma língua em morango, uma língua em framboesa, também pode estar presente. Mas, cara, característica que vai estar na sua prova, filatuffe e pastia. Isso você tem que saber. Como o Kelson já falou, né? Aqui a gente tem o exantema agora de causa bacteriana, a única até o momento de causa bacteriana e pelo estreptococo do grupo A, que é o piógenes. Podia ser mais fácil, né, Calvin? Podia ser o grupo B, mas aqui a gente, o grupo, ó, fica ligado, estreptococo do grupo A é o piógenes. Estreptococo do grupo B, aí sim é o H-lactease. Isso é verdade, Kelson. Seria muito mais fácil, como você disse, se fosse o grupo A, o H-lactease, mas a medicina não é tão fácil assim. Então, o do grupo A é o piógenes e isso você tem que ficar gravado também, porque cai em bastante questão de prova. Kelson. Exatamente. Então, como a gente está falando de uma bactéria, a gente vai lançar a mão das penicilinas intramuscular ou até mesmo da moxicilina por 10 dias. Lembrando, se você tem algum processo alérgico, você tem que trocar para os macrólidos, que são a azitromicina, por exemplo. Isso é verdade. Então, uma coisa bastante importante, a gente vai comentar bastante isso lá na parte da reumatologia. Uma complicação, que é a escarlatina, que é causada pelo estreptococo do grupo A, é a febre reumática. Uma complicação que a gente vai falar muito na reumatologia, mas você já precisa saber que a estreptococo do grupo A causa a febre reumática se a gente não fazer o uso certo da penicilina ou da amoxicilina nessa doença, Kelson. Exatamente, Calvin. A gente vai falar agora da única doença que não é vírus, não é bactéria e sim uma vasculite. Pega esse jeitão, cai várias vezes em todas as provas de revalidação para você acertar. Então o jeitão é o Kelvin, menor, o Kawasaki, né? Aquela moto, né? Leozão, coloca pra mim aqui um Kawasaki e vamos dar uma roncada agora. Eita, um dia eu vou ter uma Kawasaki. Eu também, um dia eu vou ter. Ó, Kawasaki, né? Pra gente lembrar aqui dessa doença, você tem a Kawasaki em pessoas menores de 5 anos, você tem febre por mais de 5 dias, você tem conjuntivite não purulenta, você tem alteração de cavidade oral, linfonodomegalia cervical maior de 1,5 centímetro, alteração de extremidades e exantema pelo corpo. Como o Kelson já falou, aqui não é questão de vírus, não é questão de bactéria, e sim uma vasculite que você tem que saber e cai demais na sua prova. O diagnóstico como que é, Kelson? Diagnóstico eu quero que vocês marquem que é clínico. A gente precisa de 4 alterações, lembrando que tem que ter a febre como sinal obrigatório, uma febre maior do que 5 dias. Cara, e isso está presente em todos os enunciados. Essa febre maior de 5 dias, que é obrigatório, vai estar presente, Kelson. Exatamente. Então, como avaliação complementar, por a gente estar em frente a uma vasculite, a gente pode lançar a mão do hemograma, VHS, PCR, mas lembrando que o diagnóstico é clínico. Olha, na complicação, nós precisamos, vou marcar de ouro aqui, essa complicação, que é a aneurisma de coronária, aneurisma coronariano. É a principal complicação da doença de Kawasaki. Nós não podemos deixar que isso aconteça com as nossas crianças menores de 5 anos. Não dá para deixar que isso aconteça, essa complicação grave na doença de Kawasaki, né? E todas as crianças que têm doença de Kawasaki vão precisar fazer um ecocardiograma. O primeiro ecocardiograma que você vai fazer vai ser no momento do diagnóstico. O segundo ecocardiograma que você vai fazer vai ser na segunda a terceira semana do diagnóstico de doença de Kawasaki. E a terceira ecocardiograma que você vai fazer vai ser no final da doença, quando esses marcadores inflamatórios estiverem baixos. Esses são os 3 ecocardiogramas que você vai fazer. Agora, se essa criança apresenta aneurisma de coronária,
você precisa fazer vida, né, Kelvin? pelo resto da vida o ecocardiograma nessas crianças. Kelsey, como é o tratamento? Kelvin, o tratamento, eu vou falar até para essa câmera aqui. O tratamento é AS e imunoglobulina. É tão importante você marcar isso. Primeiro começa o AS de uma prova inflamatória e depois passa para uma forma antiagregante. Mas na sua prova vai ter AS e imunoglobulina. Não esqueça disso, que vai estar para você gabaritar a sua questão. Kelvin, e caiu no Revalida. Vamos fazer essa questão, vamos dar agora 2 minutos para você responder. Ó, dá uma pausa aí e a gente já volta com a resposta, hein? Olha, agora que você já voltou e já fez aí a sua questão, eu quero que você venha comigo para você ver como é fácil aprovar no Revalida. Kelsey. Exatamente, com palavras-chave nós vamos acertar essa questão. Olha, 18 meses, ou seja, menor de 5 anos de idade, está com febre de 39 graus, iniciada há 3 dias. Congestão ocular não exudativa. Será que isso é uma conjuntivite não exudativa? Hiperemia de orofaringe, alteração, né, da cavidade. Essa criança que estava com 3 dias, iniciada de febre, o médico liberou essa criança para casa e após 2 dias ele continua com as alterações e presença de febre de 39 graus. Então já são 5 dias de febre aí, né? 5 dias de febre já com uma criança de menor de 5 anos. Tem alguma coisa aí falando para mim essa resposta já. Para completar, linfonodo maior do que 1,5 centímetro. Além disso, a gente tem aí todas as alterações ainda presentes. Qual o diagnóstico? A gente sabe que o diagnóstico disso daqui é a doença de Kawasaki e você não pode errar na sua prova. Exatamente. Então, doença de Kawasaki é a resposta dessa questão. E agora terminamos, né, Kelvin? Doenças exantemáticas, tema quentíssimo e a gente avisou aqui que iremos dar detalhes. Olha, a distância entre os seus sonhos e a realidade se chama ação. E vocês podem ter certeza, vocês estão agindo com pessoas certas que aprovaram no processo de revalidação e, ó, estamos passando detalhes para que você chegue no seu sonho.